E o Senado aprovou nesta terça a proposta de emenda à Constituição que cria uma cláusula de desempenho a partir de 2018 para as legendas terem acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV. O texto também prevê o fim das coligações proporcionais a partir das eleições de 2020. Como a PEC já foi aprovada aqui pela Câmara na semana passada, agora vai à promulgação numa sessão conjunta do Congresso Nacional ainda essa semana. Então vamos falar sobre todas essas movimentações em relação à reforma política e outros temas no plenário com a repórter Carol Nogueira ao vivo, lá com os líderes hoje de manhã. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Pois é, a reforma política começa a se desenhar e a gente teve essa aprovação ontem no Senado, agora essa parte então do fim das coligações, da cláusula de desempenho já vai à promulgação e a gente vai se desenhando também o que pode acontecer ainda essa semana na Câmara. A gente vem há alguns dias falando que é a última semana, são os últimos dias, agora são os últimos dias mesmo. Que não tiver sancionado, valendo até sexta-feira, até sábado, não pode valer para as eleições do ano que vem. Então, é um momento de pressa, de fato. Os deputados devem começar a análise pelo projeto do Senado, então que é esse projeto que cria o fundo partidário, mas os deputados devem votar também. Ontem o presidente Rodrigo Maia reafirmou o interesse, a decisão de colocar em votação também o projeto que foi relatado pelo deputado Vicente Cândido, que além de dar aí as regras de divisão desse fundo partidário para o financiamento, fundo público para o financiamento das campanhas, também trata de limitação dos gastos de campanha e limites também para a doação de pessoas físicas às campanhas eleitorais. A gente vai conversar sobre tudo isso com os deputados Mauro Pereira, que é vice-líder do PMDB de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que está aqui com a gente, e o deputado Daniel Almeida, que é do PCdoB da Bahia, vice-líder do partido dele também. Deputado Mauro Pereira, começando com o senhor, sua expectativa, o senhor acha que esse projeto do fundo, que veio do Senado, consegue ser aprovado, tem que ser aprovado sem mudanças, né, para não ter que voltar para o Senado, consegue ser aprovado a tempo? A gente vai conseguir entregar isso também na reforma política? Bom, primeiramente cumprimentar a ti, cumprimentar meu colega, deputado Daniel Almeida, cumprimentar nossos telespectadores. Dizer que, primeiro, a importância desse debate no dia de hoje. É uma oportunidade que a sociedade brasileira vai ter para acompanhar todo esse debate e, ao mesmo tempo, saber da realidade, da verdade sobre a nossa democracia. Hoje nós estamos falando, vamos votar o fundo para fazer com que os deputados, governadores, senadores, vereadores possam fazer a campanha sem precisar buscar recursos de empresários e buscar recursos de pessoas físicas. É bom deixar bem claro que hoje isso já acontece. Nós temos os fundos partidários, que são recursos públicos. Ao mesmo tempo, nós temos toda aquela doação que os empresários faziam, oficiais, todas as doações que as pessoas físicas faziam oficiais, essas doações ela era descontada no imposto de renda. Então quer dizer que todo aquele dinheiro que o empresário doava para o político, que a pessoa física doava para o político, ele descontava no imposto de renda dele. Então, sempre foi financiado pelos contribuintes. E o que nós vamos debater aqui hoje é que essa contribuição, esse financiamento será feito de uma forma diferente, será feito de uma forma mais clara, aonde os políticos todos vão ter X reais para gastar na campanha e a sociedade vai saber que o fulano de tal tem tantos mil reais para gastar na campanha. Tudo que ele gastar a mais é porque ele está usando o caixa 2 e está fazendo errado. Então, o que nós vamos votar aqui hoje é isso. É um debate importantíssimo, é um debate que é muito importante que os colegas deputados não fiquem fazendo demagogia aqui no plenário, porque infelizmente nós temos deputados que para tapear a sociedade brasileira, chega aqui e fala de um jeito, com coisa que ele não usa tempo de TV, com coisa que ele não usa o fundo partidário, com coisa que ele nunca usou dinheiro público. Isso não é verdadeiro. A nossa sociedade tem que saber que o Brasil está sendo passado a limpo e que não pode ter demagogia. Tem que trabalhar com seriedade. E eu espero que aconteça aqui hoje no plenário. Deputado Daniel Almeida, sua expectativa, o senhor acha que esse fundo consegue ser aprovado hoje? E o que pode ser aprovado do relatório do deputado Vicente Cândido também, essa questão da limitação dos gastos? Dá tempo de aprovar isso, votar no Senado ainda até o final da semana?
Bom dia, Carol, bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Acho que sim, e é necessário que haja esta definição. Nós já avançamos razoavelmente com a PEC, que estabelece fim de coligação, que estabelece a cláusula de desempenho. Acho que foi um avanço importante do ponto de vista de não ficarmos no mesmo lugar em relação à reforma política. Não é o que nós gostaríamos, mas não podemos dizer que ficou no 0 a 0. Em relação ao financiamento, o Tribunal Superior Eleitoral acabou com o financiamento empresarial e fez bem, porque o financiamento empresarial tem sido porta aberta para a corrupção. Todos esses episódios que nós temos acompanhado. E a democracia precisa de um financiamento. Não é possível nós termos uma democracia sem partido político, sem disputa eleitoral e sem um processo de financiamento que garanta o mínimo de igualdade nessa disputa. E é isso que está se buscando fazer. Um fundo público com critérios muito claros sobre a fonte de receita, sem tirar de nenhum setor da saúde, da educação, da segurança pública, da agricultura familiar. São recursos remanejados do orçamento, né? De emenda de bancada, de emenda individual, de recursos que já eram utilizados para as campanhas partidárias, né? E o projeto do Vicente Cândido, eu acho que é muito importante. Primeiro vamos votar o fundo, que já veio do Senado, facilita essa votação, e o projeto do Vicente Cândido procura estabelecer limites. Hoje, pela legislação atual, um cidadão se candidata e ele pode gastar, se tiver recurso próprio, todo o valor da sua campanha. O autofinanciamento não tem limite. O limite é o teto da campanha, que pode ser 3 milhões, 4 milhões. Se ele for candidato a presidente, pode chegar a 100, 150 milhões. Não tem cabimento, não é possível isso. Então é preciso estabelecer tetos de gasto para cada cargo que estará em disputa e também limite do autofinanciamento, que no caso chegaria no máximo a 7% do teto, para dar um mínimo de equilíbrio. Eu acho que isso é extremamente necessário. Acho que os tetos que estão estabelecidos no projeto do Vicente Cândido ainda são elevados. É um debate que nós vamos fazer no plenário para fazer campanhas mais baratas, com maior participação do eleitor, maior exercício da cidadania. Esse é o objetivo que nós vamos perseguir. Deputado Mauro, tem acordo no PMDB para votar essa parte também do relatório do deputado Vicente Cândido, que fala de limitação de gastos, limitação do autofinanciamento? O senhor acha que dá tempo de votar isso e votar no Senado também até o final da semana? Bom, o Senado já mostrou que ele é mais ágil do que a Câmara, né? Nós tivemos ontem, o que nós levamos aqui 3, 4 dias para votar, o Senado votou em 1 hora. Então, para o Senado ter um ritmo diferenciado do nosso. E é lógico que não existe acordo nessa proposta. Existe sim uns deputados consciente de que o fundo partidário, que o financiamento público de campanha é importante para que evitar de buscar recursos de Caixa 2, evitar de buscar recursos de pessoas físicas, evitar de buscar recursos de empresários e ter uma campanha mais limpa, mais transparente. Existe essa consciência. E é lógico também que existe aqueles que não querem o financiamento. Então, dizer que existe um acordo, que existe um consenso, não existe. O que vai existir é um debate espero que seja um debate tranquilo, um debate de ideias, que exista menos demagogia, que realmente os colegas deputados não mintam para a sociedade brasileira, que fale a verdade para a sociedade brasileira. Aquele deputado que caso queira fazer um pronunciamento demagógico, ele tem que lembrar que amanhã um eleitor puxa a ficha dele e vai ver lá que ele usou do fundo partidário tantos milhões na campanha passada, que ele usou tanto abateu tanto no imposto de renda devido aos recursos que ele recebeu de pessoa física. É isso que é importante hoje. Aí nós temos que fazer um debate limpo. Aquele que achar que precisa do fundo partidário vai votar favorável. Agora, o consenso não existe, na minha opinião, acho que em partido nenhum. O que existe sim, dessa legislatura, é a vontade de acertar. É a vontade de realmente ajudar a passar o Brasil a limpo. Isso é o que existe. E nós vamos para o voto hoje, vamos ver o que vai acontecer.
Deputado Daniel Almeida, o senhor é do PCdoB, um partido que tem tradição de coligação. Como é que o senhor analisa a aprovação lá no Senado? Agora vai para a promulgação do fim das coligações, a cláusula de desempenho. Como é que esses partidos, muitas vezes que têm uma pauta ideológica, vão conseguir se transformar para as próximas eleições? Todos vamos ter que nos adaptar a essa nova circunstância. O PCdoB sempre defendeu a lista pré-ordenada, que fortalece os partidos, fortalece os programas partidários. É o modelo que tem dado mais resultados e mais estabilidade pelo mundo afora, mas não prevaleceu esse ponto de vista. Nós sempre defendemos a tese de que coligação é um ato de vontade, não é obrigado a fazer, mas não se pode também proibir. Essa sempre foi a nossa tese. O livre direito de associação está previsto na Constituição, bem como o desempenho. Desempenho é o eleitor que define, não precisa estabelecer regras para definir que partidos devem se apresentar à sociedade. Os partidos se apresentam, se tiver voto, cresce, alcança um patamar que justifique a sua existência. Se não tiver voto, ele desaparece naturalmente pelo processo natural da democracia. Mas entendíamos que era necessário todas as forças políticas fazerem um esforço de produzir algum avanço, não ficar nesse impasse permanente que já dura muito tempo e fazer uma aproximação. Cada um abriu mão de alguma coisa para que nós não pudéssemos depois nos apresentar à sociedade como incapazes de fazer qualquer reforma e transferir, como infelizmente tem acontecido, essa tarefa para o Poder Judiciário. Essa é uma atribuição específica do Legislativo. Por isso, o PCdoB aceitou fazer esse entendimento com a cláusula de desempenho possível de ser ultrapassada por forças políticas que têm organização nacional, e o fim da coligação é algo que eu acho que nós vamos ter que também buscar um processo de adaptação para a partir de 2018. E mesmo a cláusula de desempenho, ela terá uma escada a subir até 2030. Portanto, foi esse o esforço, diminuir danos. Para a gente encerrar rapidinho, deputado Mauro, sua expectativa, a defesa do presidente Temer deve chegar entre hoje e amanhã, sua expectativa para essa análise na CCJ, sua avaliação também da votação do Refis ontem? Bom, primeiramente dizer que a votação do Refis ontem, ao contrário do que muitas pessoas tentam colocar em alguns órgãos de imprensa, esse Refis ele foi necessário, até porque nós tivemos uma das maiores crises dos últimos 40 anos. Eu tive da minha cidade, Caxias do Sul, empresas com 75 anos de vida, empresas idôneas, que faliu. Não é que ela não pagou os impostos, ela faliu. E assim são dezenas de milhares de empresários, micro e pequenos empresários que estão devendo. Então eu até espero que o ministro Henrique Meirelles, juntamente com a sua equipe, com o presidente Michel Temer, que vai analisar a medida depois que passar pelo Senado, que eles analisem com muita tranquilidade, porque nós temos que apoiar esses empreendedores para não deixar eles morrer. E para não deixar eles morrer é dar reabilitação, tirar eles do cadastro negativo para que eles possam buscar financiamentos e tocar a sua vida. E ao mesmo tempo dizer que a defesa do presidente Michel Temer provavelmente no dia de hoje ou no máximo da manhã já vai encaminhar a defesa para a CCJ, até porque vai ser fácil fazer essa defesa, porque quem fez as denúncias são já réu confesso, os bandidos marginais como os irmãos batistas, e fica mais fácil agora se defender de bandido. Deputado Daniel, para a gente encerrar rapidinho também, sua avaliação desses dois assuntos, Refis ontem e a expectativa na CCJ. O Refis, nunca é boa a política de refinanciamento de dívida e a cada ano isso vai se repetindo. Passa a ideia de que não precisa pagar imposto. O grande não paga imposto, faz uma manobra e fica esperando o Refis. Aí acaba compensando sonegar imposto. E aquele que paga em dia acaba ficando com cara de bobo às vezes, né? Então nunca é uma boa política. Agora, acho que o projeto saiu daqui melhor do que o que entrou. A proposta era para fazer refinanciamento, especialmente dos grandes. Entraram alguns setores importantes, pequena e microempresa, o FIES para a área de educação, acho que o projeto saiu melhor. Lá na CCJ, a discussão
sobre a denúncia envolvendo o Temer, eu espero que a CCJ analise do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, e nos dois aspectos tem muitas justificativas para acatar o encaminhamento do processo. Eu espero que seja esse o debate sereno, com muita tranquilidade, olhando para os interesses do país. Se isso for feito, eu não tenho dúvida que o caminho melhor, mais adequado e que o Brasil espera é exatamente o acatamento da denúncia para que o parecer chegue no plenário e seja aprovado. Deputado Daniel Almeida, deputado Mauro Pereira, obrigada pela participação de vocês.